Muito bem, novamente bom dia. Quem acabou de chegar, sejam bem-vindos. Nós vamos então dar continuidade, pessoal, como nós combinamos, né? Para o quarto domingo do mês, um estudo de Joana de Ângeles, né? Então nós resolvemos trazer hoje uma passagem do livro Momentos de Saúde, tá? Que é, na verdade, o primeiro capítulo deste livro, né? Decisão de Ser Feliz, que é o nome do capítulo. E, como sempre, né, a Joana de Ângeles nos traz esses conhecimentos que fazem parte da série psicológica dela. Muitos de vocês já conhecem, né? É uma linha de livros aí, uma coleção de livros que tem ajudado muito no nosso autoconhecimento. O próprio Divaldo Pereira Franco, ele fala que ele é o autor, né? O médium que recebeu de Joana de Ângeles, ele fala que esses livros foram o que abriram as portas da Europa para o Espiritismo. Agora, né, nas suas passagens pela Europa, ele fala que se não fossem esses livros, ele não teria acesso praticamente aos vários países que ele tem ido, né? Por quê? Porque muitas vezes já cansados da religião tradicional, cansados de tantas guerras que as religiões produziram ao longo dos milênios, essa proposta do Espiritismo, essa proposta do autoconhecimento, segundo a Joana de Ângeles, a proposta da psicologia transpessoal na visão espírita, é uma proposta muito interessante para os demais países, principalmente lá na Europa, onde ele tem ido bastante. Onde aí sim as pessoas recebem a proposta da religião unida à ciência, unida ao pensamento profundo da psicologia. Não mais o dogmatismo, né? Mas agora as explicações profundas e também ligadas às comprovações da ciência, né? Então, esse é um livro que também vai nesse sentido, embora não seja um livro tão profundo quanto outros da série psicológica. Esse aqui foi um dos primeiros, né? Mas é um livro bastante interessante da gente estudar, né? Então, Decisão de Ser Feliz, né? Então, ela começa dizendo para a gente, deixa eu só lembrar uma coisa, o Felipe está lá com o microfone, ali atrás, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa ou acrescentar no que a gente está falando, é só levantar a mão que ele leva o microfone para vocês, tá? Aí a Rede Globo vai filmar, mas é só entre nós aqui, viu? Entre nós e o resto do planeta, né? A gente está transmitindo online, então a gente precisa que a voz de vocês também apareça para os irmãos aqui na internet eles ouvirem. Senão eu fico, né, falando no vazio aqui. Então ela diz para a gente, a princípio, né, empenhe-se ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio aqui, que senão vai atrapalhar a gente. Eu não tinha visto, estava aqui. Só um pouquinho. Esse aqui é o do live stream. Tá. Prontinho. Vamos lá. Então, empenhe-se ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Parece uma coisa tão óbvia, né? Parece algo assim que... Quer dizer, o que tem de novo isso, né? Talvez não tenha nada de novo. Mas é algo que a gente esquece frequentemente. Porque eu começo a ter uma vida e eu começo a produzir uma vida que sutilmente começa a se tornar desagradável a mim. Né? Eu começo a viver uma vida... Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, Alexandre, minha vida está uma confusão, para não falar outra coisa, minha vida está uma confusão, né? Minha vida está ruim, está péssima.
Me vejo vivendo uma vida que eu não queria, de um jeito que eu não queria. Tá certo que muitas coisas a gente passa nessa existência que são até impositivos kármicos, né? São impositivos kármicos. Tem certas coisas que nós programamos, tem certas dificuldades que nós vamos passar, certas doenças, certos desajustes que fazem parte da existência. Eles não são anomalias na nossa vida. São fenômenos importantes para o nosso crescimento. Agora, existem muitas coisas que são fruto da escolha nossa. São fruto de escolha nossa, das nossas escolhas. E a gente está escolhendo todos os dias, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. E até a noite, quando a gente está desligado do corpo, até dormindo a gente está fazendo escolhas no plano espiritual. Né? Então, quando a gente vê, peraí, a minha vida não está legal, mas quem que está produzindo a minha vida? Quem é o autor da minha vida? É Deus, não é? É ou não é? É Deus ou Jesus? Aquilo assim, né? É Deus ou Jesus? Quem acha que é Deus, levanta a mão. Quem acha que é Jesus, não é nenhum nem outro, né? Ele é o Criador, né? Deus é o Criador da nossa vida, né? Mas o autor da estruturação da nossa existência, como ela está, somos nós, não é nem Deus nem Jesus. Isso seria transferir a responsabilidade para Deus, como a gente faz muitas vezes, né? Eu estou assim porque Deus quer. Não necessariamente. Conforme eu tenho querido, eu tenho optado, e conforme as minhas opções, eu começo a ter certos efeitos na minha vida, né? Por que que a gente começa a produzir uma vida que não seja agradável para nós? Por que que às vezes a gente faz isso? Né? Às vezes o desconhecimento, às vezes até uma certa dose de autossabotagem, que a gente gosta de sofrer. Pouquinho. Pouquinho, mas a gente gosta de sofrer. A gente é meio masoquista. Então a gente fica se autossabotando. Quando tudo está dando certo, quando tudo parece ir bem, de repente a gente escolhe uma coisa lá, a gente dá um jeitinho para desestruturar a coisa. Para a gente continuar sofrendo, para a gente continuar reclamando, né? Então, tornar a nossa vida agradável para nós. Quando alguma coisa começa a se tornar muito desagradável para mim, eu começo a analisar. Peraí, como que eu estou produzindo essa coisa? Como que eu estou estruturando essa coisa? Eu posso mudar? Né? Aquilo que começa a ficar muito desagradável, e eu posso mudar, eu tenho poder de mudar, e já começa a mudar. Já começa a rever. É um trabalho que não está funcionando bem, eu já começo a pensar no sossego enquanto eu não mudo para tornar mais agradável a mim. Porque eu vou ter que continuar levando aquele trabalho, vou ter que continuar levando aquele relacionamento, então eu preciso melhorar para que se torne agradável. Né? Tá certo que a gente vai ter que, nem tudo a gente vai conseguir tornar agradável. Né? Tem coisas que a gente vai ter que aprendendo a tolerar também. Mas é preciso que haja um esforço. A Joana de Ângeles diz assim que se estivermos passando por uma situação ruim, sem o esforço compatível para mudar a situação, pode estar se caracterizando a atitude masoquista. Se eu estiver com espinho no pé e está doendo, estou sentindo o espinho no pé, né? E eu não fizer o esforço de tirar o espinho do pé, eu começar a falar, mas é porque na encarnação passada eu coloquei espinho no pé dos outros. É por isso que eu estou com espinho no pé. Não é porque Deus quer, então, né? E eu estou lá reclamando com espinho no pé. Não, é preciso o esforço de tirarmos certos espinhos. Né? Então nós precisamos parar e analisar por que a gente construiu uma vida que às vezes não está boa. O que eu posso mudar nessa vida? Né? É imprescindível que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador, de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiência enriquecedora.
Olha só, então, tudo que a gente for fazer precisa ter um significado positivo, motivador. Ah, já estou desmotivado, estou sem sentido existencial. Então aí a gente precisa parar e analisar. Espera aí, que filosofia existencial eu estou seguindo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou buscando só o prazer, eu estou buscando só o lazer, eu estou buscando só o trabalho, ou eu não estou buscando nada? Estou buscando só a televisão, ou estou buscando só a internet, o Facebook? O que eu estou fazendo da minha vida? O que está faltando na minha existência? Que coisas eu estou fazendo que estou gastando tempo à toa? Não está me acrescentando em nada na minha existência. Só está me absorvendo. Só está me consumindo. E não traz nada de enriquecedor para mim. Então, os Espíritos falam que mal é todo desperdício de energia. É um conceito a respeito de mal. Mal é todo desperdício de energia. A gente está gastando forças sem que haja um crescimento real, sem que haja uma produção, uma melhoria real. Então essas atividades elas estão só pesando, estão só me absorvendo, sem acrescentar nada. E aí eu não tenho estímulos para o crescimento. Os meus ideais estão enfraquecidos. Quando a gente fala para a pessoa, você precisa se fortalecer, significa avivar os ideais superiores, acender a chama, que está lá quase apagando, Aquela chaminha já está mudando de cor, já quando gasta no final, começa a mudar de cor, Mas aí a gente precisa acender aquela chama, precisa ser mantida. O estudo é extraordinário, a leitura, a meditação, A gente não vai cansar de repetir aqui para vocês, Para manter a chama acesa, são os estímulos que a gente precisa, Nós precisamos estar sempre ressignificando a nossa vida, achando significados novos. O estudo ajuda muito nisso. Porque certos significados vão vencendo, é como se tivesse prazo de validade, eles vão vencendo. Aquilo que a gente fazia com prazer, algum tempo a gente vai perdendo prazer, vai perdendo o gosto, não sabe mais por que está fazendo. Se é importante mesmo aquilo, nós precisamos ressignificar, estar sempre lembrando aquilo que é bom. Eu gosto de estudo por causa disso. A gente esquece muito fácil de algumas coisas. Então, com o estudo, com a leitura, a gente fica sempre lembrando aquilo que é fundamental. E às vezes a gente vê as pessoas também se desanimando, E geralmente são pessoas que estão afastadas do estudo. Afastadas do estudo em grupo, afastadas da leitura em casa, A gente vai perguntar para a pessoa, eu não tenho conseguido ler, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para participar no estudo do centro. Aí começa a ficar desmotivado. Quando a gente começa a perder o motivo, a gente vai ficando desmotivado. Ok? Então a gente precisa sempre lembrar dos motivos. Por que a gente está na Terra? Por que a gente passa por dificuldades? O que a gente está fazendo aqui? O objetivo da nossa existência? Por que da mediunidade? Por que de fazer caridade? O porquê? Nós precisamos estar sempre relembrando esses porquês. Para que a nossa vida seja uma experiência enriquecedora. Que a gente consiga acumular conhecimentos, sentimentos. Uma coisa que acontece muito é o afastamento, o isolamento. Toda a nossa alegria, todo o equilíbrio da nossa alegria, bom humor, tem a ver com convivência. A pessoa que começa a se fechar muito, se isolar muito, ela já começa a ter falta de alegria. Pode ver, pode analisar. Já começa a ter falta de alegria. Todo o equilíbrio da alegria tem a ver com retorno. Retorno do investimento que você faz nas pessoas, no trabalho, nas instituições, na vida. Então, tem uma mensagem até do Emmanuel que chama
Alegria é retorno. Já viram essa mensagem do Emmanuel? Retorno de um bilhete amigo que você endereçou para alguém, retorno de uma planta que você cuidou, retorno de um... Então, todo o equilíbrio da alegria tem a ver com investimento na vida. Se você investe na vida, você tem o retorno da alegria. Se você vai se fechando no círculo estreito da sua própria personalidade, aí vai acabando as trocas energéticas com as pessoas e com o universo, com a vida. A gente restringe muito, né? Fernando, quer falar? As pessoas têm muito medo da mudança. Medo da mudança? Porque às vezes a gente convive com pessoas que são, tipo, gêneros difíceis, pessoas mais... Certo. Mas às vezes eu percebo que tem pessoas que são muito fixadas naquilo lá e não percebem que uma simples mudança de hábito vai melhorar a vida da pessoa. Certo. Esse medo da mudança, o que é novo, o que é isso que está acontecendo? Então, o medo da mudança, assim, o medo do novo, né, Fernando? O medo do novo, né? É lógico que tem outros medos aí que permeiam o novo. O novo a gente fala em termos gerais, né? Mas o medo de amar, né? Às vezes até porque sofreu já no amor, já se decepcionou, já teve lesões afetivas sérias, né? Até ao longo das encarnações, por exemplo. Então existe um medo de se entregar ao amor de novo. Existe um medo de ser feliz. Um dos maiores medos que a gente tem é medo de ser feliz, por incrível que pareça. Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz? Aqui? Levanta a mão. Só para conferir. Tem muita gente que nem levantou a mão aqui, hein, pessoal? Mas eu sei que quer ser feliz também, né? Então, todo mundo quer ser feliz, né? Só que aí o feliz, a felicidade tem a ver com o novo. Tem a ver com eu sair de uma vida que eu já conheço, que é uma vida de problemas, de sofrimentos, de dores, e aí eu até me sinto mais confortável vivendo essa reclamação, né? Eu me sinto mais, eu já conheço mais isso, né? Quando a gente faz uma proposta de pessoa ser feliz, às vezes assusta. Às vezes assusta, mas o que é ser feliz? O que é amar? Né? Eu vou ter que parar de reclamar? Eu vou ter que... né? Eu vou perder as bengalas que eu tenho me apoiado até então? E o que é? O que eu vou ter que fazer então? Como é que é viver uma vida saudável? Se eu estou mais acostumado a viver na doença, por exemplo. Mas eu já sei, eu já conheço. Eu sei de cor lá os compêndios médicos, eu leio as bulas lá, eu conheço tudo. Eu até falo, eu não posso fazer as coisas porque, tenho atestado aqui que eu tenho depressão, sou bipolar, eu tenho não sei o quê, problema no dedão do pé, né? Então a gente usa muito desse já conhecido nosso, né? Desse sofrimento, dessas justificativas, para a gente não expandir o ser, né? Para a gente não expandir a felicidade, o amor dentro de nós, né? Porque isso é o novo, não é? E nos expõe cada vez mais. Por exemplo, a gente fica com medo de amar, né? Então a gente se bloqueia, né? A gente se bloqueia. É eficaz para evitar que a gente sofra, de certo modo. Então a gente foge das pessoas, a gente evita maior intimidade, a gente vai criando bloqueios. Só que são paredes que a gente levanta que nos protegem, de certo modo, a gente cria couraças que nos protegem, só que ao mesmo tempo impedem o fluxo livre da energia. E, portanto, acabam impedindo as manifestações do prazer e da felicidade, em termos gerais. Né, Fernando? Então, é amplo, né? O assunto é vasto, né? E é um tanto complexo, inclusive. Mas é mais ou menos por aí. Tá? Então, vamos ver aqui, né? Vamos para frente aqui, vou mandar um pouquinho mais. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes. E sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar.
Pode acontecer que eu decida ser feliz e as pessoas ao meu redor não queiram que eu seja feliz? Sim ou não? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu não preciso ser unanimidade, as pessoas não precisam gostar de mim, eu querer que eu seja feliz. Às vezes até eu estou feliz e alguém fala assim, ó, você está muito feliz hoje, hein? E, né? Você está muito feliz, né? Aí a pessoa já quer, né? Ela fica incomodada pelo fato de você estar feliz, né? A pessoa mais mal-humorada, assim, né? Então, a pessoa fala, estou desconhecendo você, porque você sempre reclamou, não sei o que, agora você está aí todo feliz, né? Então as pessoas sentem falta daquela personalidade mais pessimista em nós, tal. E aqui está uma questão importante também, né? Ser feliz ou não ser feliz, né? É uma decisão. A gente começou a conversar partindo de um pressuposto que a gente nem conversou, na verdade, sobre esse pressuposto, né? Decisão de ser feliz. Ser feliz ou não ser feliz é uma decisão? Ou é uma condição? Alexandre, eu não posso ser feliz, porque comigo aconteceu assim, assim, assado. Desde a infância eu sofro, eu padeço, passei por inúmeras dificuldades, tal, e começa a elencar as dificuldades. Essa pessoa não pode ser feliz? Então, é uma condição em que eu fui colocado de pobreza, riqueza, beleza, feiura, ou, né? É uma condição feliz ou infeliz, ou é uma decisão na nossa vida, né? Isso é muito importante, isso é fundamental. Porque conforme ela coloca, pessoal, é uma decisão. A gente decide desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir e além, a gente decide se a gente vai ser feliz ou não. Em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude. Né? Mas aí a pessoa poderia falar assim, mas e as pessoas que nascem numa situação de pobreza, de miséria, de criminalidade e tal? Essas pessoas não podem ser felizes? O que vocês acham? Pode ou não pode? Depende de Deus ou Jesus? Você já não cai mais nessa, né? Depende de Deus ou Jesus? Nenhum dos dois. Depende de nós mesmos, né? Quantas e quantas pessoas passaram por situações muito difíceis e conseguiram ser felizes? Conseguiram se tornar úteis, conseguiram se planificar, conseguiram sobressair ao meio. O meio era todo complicado, a pessoa conseguiu vencer, conseguiu sair, conseguiu melhorar, inclusive ajudar o meio. Através de projetos sociais, através de uma liderança positiva, conseguiram alterar até o meio. Pela força dos seus ideais, pela força do seu amor, pela força da sua atividade, não é? Então, se outros conseguiram, nós também conseguimos. Os espíritos, o André Luiz, uma vez, ele perguntou assim, mas e se a pessoa não conseguir, numa certa situação difícil que a pessoa estava passando, né? O André Luiz perguntou, mas e se a pessoa não conseguir superar? Aí o espírito amigo falou assim, olha, se não conseguir, não é bem o termo, é se não quiser. Olha que interessante, né? Se não conseguir, não é bem o termo, é se não quiser. Dando a entender que a gente consegue tudo que a gente quiser. Tudo que a gente buscar de melhoria, de transformação, de mudança, nós conseguimos. Né? Mas precisamos acreditar. Né? Precisamos buscar de fato. Né? Então, se as pessoas, porventura, não quiserem que nós sejamos felizes, sigamos com o nosso programa de felicidade, de melhoria, e vamos em frente. Porque as pessoas têm todo o direito de quererem o que quiserem, mas nós também temos o nosso direito. Ok?
Nós também temos o nosso direito. Ah, mas Alexandre, mas eu não posso ser feliz porque a pessoa não quer que eu seja feliz. Não. É porque você está condicionando a sua felicidade à aprovação da pessoa. E a pessoa pode não querer mesmo que você seja feliz. É uma opção dela. E às vezes pode ser o parceiro, a parceira, alguém muito próximo. Não quer dizer que nós vamos desamar a pessoa. Quer dizer que nós não vamos propriamente atrelar a nossa felicidade ou não ao querer da pessoa. A gente pode aprender a conviver. E a pessoa está lá reclamando e maldizendo e tal, e você está, olha, mas que dia bonito, como tá? Né? A pessoa acorda e diz, eu estou péssima hoje. Mas eu estou maravilhosa. Estou me sentindo ótima. Nossa, hoje o dia está excelente. Né? Não é, pessoal? Então, é difícil, é lógico, a gente sabe que não é fácil. Né? Esse tipo de convivência é uma prova que a vida nos dá. É uma prova, é um teste. Até para a gente, né, se fortalecer no otimismo, na confiança. Né? Continua gerando bem-estar. Aliás, é a melhor forma da gente ajudar ao outro também. Porque se o outro vem reclamando e você fala, é verdade, né? Você sabe que eu até estava bem, mas agora você sabe que é verdade. Você falando, realmente, tá? No dia até que não está tão bonito, não. Né? Aí a gente entra na frequência. Ser solidário desse jeito, não adianta. Essa solidariedade não adianta. A gente tem que ser solidário mostrando o contraste. A gente tem que dar um contraste para a pessoa. Senão ela até não percebe o discurso pessimista que ela está. Então você mostrando o contraste, aí a pessoa vê, mas eu estou mal, a pessoa está bem? Por que ela está bem então? O que ela está fazendo que ela está tão bem? Depois que começou a ir lá no tal de centro espírita lá, né? Começou a ficar melhor. Então né, vai ver que é bom mesmo o negócio, né? Então vamos buscar também. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo, e depois dele, como resultado dos teus atos. É lógico que a gente sabe que a gente conta com muitas pessoas, desde o berço até o túmulo, né? A gente conta com inúmeras pessoas, no plano material, no plano espiritual, né? Mas aqui o que ela está dizendo assim, no final das contas, pessoal, é a gente com a gente mesmo. Não adianta. No final das contas, é a gente com a gente mesmo. Não é? Quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar, você é da filho de fulano, você é da parente de... Não. É o que você fez, como você está, os conceitos que você nutriu, os sentimentos que você cultivou, as obras que você produziu, não é? Não vai perguntar de que família você era, o brasão da sua família, né? Não vai perguntar nada disso. Se tinha dinheiro, não tinha, tudo irrelevante. Mas importante é a luz que você cultivou ou não. Então, nesse sentido, nós somos solitários. Nesse sentido, nós somos. E nós precisamos aprender a conviver com a gente mesmo. Por quê? Porque nós vamos ter que viver a vida inteira com a gente. Concordam? Então, eu preciso estar bem comigo. Porque eu do berço ao túmulo e além, eu vou ter que continuar comigo. Né? Me compreender, me perdoar, me aceitar, me transformar, são necessidades reais. Né? Com os outros eu posso até ter mais dificuldade, mas eu preciso resolver a situação comigo mesmo. Tem pessoas que estão quase despejando a si mesmo de casa, né? Assim, não suporta, né? Não suporta conviver consigo mesmo. Então nós precisamos fazer as pazes conosco mesmo, em primeiro lugar. Porque frequentemente as dificuldades, as confusões com o outro, não são propriamente com o outro, é comigo mesmo. Eu só estou projetando e eu estou procurando inimigos fora de mim. Porque eu não estou percebendo o inimigo interior que eu tenho cultivado, que é o meu ego desestruturado. Aí eu fico projetando, porque eu não tenho consciência disso, eu fico projetando sobre os outros e fico procurando pessoas para brigar, para criar polêmica, né? Aí eu preciso voltar para dentro de mim e olhar, por que eu estou tendo essa necessidade?
de ficar brigando com a vida. Às vezes não é com os outros, mas é com a vida. Por que eu estou brigando com a vida? Essa vida é tão bonita, tão boa, é rica de bênçãos. Por que eu estou brigando com a vida? Né? Então, nós somos essa pessoa com quem a gente vai contar. Então, vamos aprender a conviver. Vamos conhecer essa pessoa, né? Gerar simpatia, produzindo estímulos para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica em pleno desabrochar. Tem pessoas, é claro que pessoas que cultivaram já, elas têm dentro delas um carisma diferente. Eu conheço várias pessoas assim que, né, onde ela chega, ela enche o ambiente, né? É como a gente fala, né? É o medidor de carisma, né, da pessoa. Onde ela chega, enche o ambiente, né? Porque a pessoa tem um carisma, tem uma energia, né? Tem várias pessoas assim. Mas não precisa ser exatamente assim. Não é propriamente disso que a gente está falando. Gerar simpatia pode ser uma manifestação de uma boa vontade, de uma humildade, né? Uma vontade de conviver, de se relacionar, pelo menos uma abertura que a gente tenha para conviver positivamente com as pessoas. Aprender a cumprimentar, aprender a dar um bom dia, um sorriso. Não é? A gente vai na casa das pessoas, né? Cumprimentar a família, né? Se tornar uma pessoa agradável no contexto. Não é? Às vezes são coisas tão pequenas que, às vezes, de tão pequenas, pode ser esquecida. E muitas vezes são esquecidas. A retribuição num gesto de carinho, não é? São coisas pequenas que às vezes passam batido para nós. Não é? Isso tudo gera simpatia. Alguém está te ajudando, né? Ser simpático, ser grato à pessoa que está te ajudando. Não é? Então isso tudo facilita, inclusive, a nossa melhora. A gente percebe, por exemplo, na casa espírita, que as pessoas que se mostram mais afáveis, né? Felipe, acho que a senhora está querendo falar. As pessoas que se mostram mais afáveis, né? Mais abertas ao contato, todo mundo daqui a pouco quer ajudar a pessoa. Se é para fazer uma vibração na reunião mediúnica, olha pessoal, vamos vibrar, a pessoa nos pediu para fazer uma vibração. É fulano? Vamos vibrar, todo mundo está vibrando pela pessoa. Você percebe que existe uma predisposição a todo mundo de ajudar a pessoa, porque a pessoa tem se mostrado uma pessoa, né, de bom trato, a pessoa disposta para ajudar, está sempre ali querendo servir, mesmo passando por dificuldades. Então a gente percebe a importância que a gente gerar simpatia, né, ajuda no processo da nossa melhora. Né? Pode falar. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todos. É o seguinte, eu estou analisando e absorvendo cada palavra e qual estou fazendo uma análise mesmo. Certo. E eu percebo o seguinte, a mágoa Uhum. tem sido, de maneira geral, um grande bloqueador dessa felicidade, desse perdão que você fala, dessa convivência, às vezes, saudável com as pessoas no nosso dia a dia. Tá. E eu sinto muito isso. Como que a gente pode lutar contra isso e tentar realmente fazer essa transformação, buscar essa felicidade que a gente sabe que ela existe, sabe que ela muitas vezes está ali ao alcance de nossas mãos, mas essa mágoa persiste em nos bloquear para que tenha acesso a ela. Então, como lidar com a mágoa, né? Com a mágoa, com o ressentimento, com esse tipo de sentimento, né? Então, a gente sabe que a mágoa, assim como o ressentimento, eles são produzidos pela nossa insegurança pessoal. Né? É a nossa insegurança que produz. Por quê? Quando eu fico magoado ou ressentido, né, rancoroso também, eu fui lesado, supostamente lesado por alguém. Não tem quem se sinta ressentido se não acha que foi lesado, né? Que foi prejudicado, caluniado, alguma coisa, né? Lesado financeiramente, tal. Então, quando eu sou inseguro no comportamento e acho que fui lesado de alguma forma, eu
eu me recolho, eu me escondo por detrás da insegurança. Então, eu me vitimizo. Tá? Eu me vitimizo porque o inseguro fala assim, agora está tudo perdido, olha, a pessoa fez isso para mim, a pessoa me prejudicou, a pessoa, né? Agora eu estou nessa situação por causa da pessoa. E nós não estamos nessa situação por causa da pessoa. Aí que está. Nós estamos pelo modo como reagimos ao que a pessoa fez. Entende? Então, é aí que começa a mágoa, o ressentimento. Eu acho que eu fui prejudicado, eu me vitimizo e eu me fixo na situação dolorosa, na situação que eu acho que foi negativa para mim. E aí eu fico ressentindo. Eu fico sentindo de novo, eu fico sentindo fixado no tempo e no espaço, na situação dolorosa. Né? Então, o que a gente precisa fazer é dissolver essa cristalização, é desfixar o pensamento. É lógico que uma catarse, né, você desabafar para um terapeuta, ou na casa espírita, atendimento fraterno, ajuda. Né, ajuda, inúmeras terapias ajudam a liberar a emoção que estava retida ali naquela situação dolorosa. Né? Uma coisa que ajuda também bastante, pessoal, é a atividade física. Né? Você jogar para o corpo. Tá? Mexer com a respiração. Aqui, ó, você mexeu com a respiração, você mexe com o centro cardíaco, o centro afetivo. Né? E começa a liberar sentimentos que estavam guardados, retidos. Porque sempre há uma parte psíquica, emocional, e tem uma parte física, que nós precisamos trabalhar também. Colocar o corpo em terapia também ajuda. Se a gente vai pelos dois lados, trabalhando o psíquico e o físico, a gente melhora primeiro. Entende? Um outro exercício que ajuda, só para a gente finalizar, é, por exemplo, a gente analisar a ocorrência. A Joana de Ângeles diz que, analisando mesmo a fundo, a gente sempre verá que a gente não tem razão. Por quê? Porque quem se magoa, quem fica ressentido, já está errado. Não errado pela ocorrência que existiu, mas errado por ficar ressentido. A gente fala assim, mas eu estou muito magoado com você. Não é? Mas eu estou muito magoado com você. Como se isso fosse um sinal de ter razão. Eu estou magoado, você me magoou, eu estou com a razão, porque eu estou magoado. Como se fosse um atestado de razão. Eu estou certo e a pessoa está errada. Não é? Sendo que eu posso até estar certo na ocorrência que houve, mas o fato de eu ficar me vitimizando e o fato de eu ficar magoado já me faz ficar errado. Essa atitude é errada. Por quê? Porque eu estou cultivando veneno, estou cultivando ferrugem dentro de mim. Isso faz com que eu esteja errado. Se a pessoa errou comigo, o problema é dela, não é meu. Né? Só estou trabalhando essa questão para a gente entender como que, logicamente, a gente tem que dissolver esse sentimento. Porque não há razão para ele. Eu me amo, eu quero o meu bem, eu quero saúde, então por que eu vou ficar guardando lixo dentro de mim? Porque é o que a gente acaba guardando. Né? Então, o auto-amor faz com que eu queira bem-estar, eu perdoo a pessoa, a pessoa errou, o problema é dela. O mal pertence a quem fez o mal, não a quem recebeu. Eu não preciso receber o mal. Eu posso passar pela situação difícil, mas eu não preciso guardar aquele mal dentro de mim. Né? Eu não preciso dar recibo. Recebi o mal aqui e tal. Está aqui. Né? É a história do vasinho lá, vocês sabem, né? A pessoa um amigo mandou para o outro lá um saco de esterco. Né? Ele falou assim, isso aqui é o que você merece e tal, porque você, não sei o que lá, você é uma pessoa não sei o que, né? Pessoa ruim, então eu estou mandando aí o que você merece, um saco de esterco. Mandou via Sedex lá. Deve ter saído do cara para chuchu. Né? Aí a pessoa, depois de alguns meses, recebe de volta um vasinho com flores. Tal.
né? Falei aqui, ó, com o esterco, eu agradeço o esterco que você me mandou, e eu produzi, olha aqui o que eu fiz para você. Né? Então, assim, a gente lembrar da pessoa, uma coisa até interessante, um exercício interessante, é a gente vibrar para as pessoas, faz uma lista lá das pessoas que você tem dificuldade, tomara que não seja muito grande a lista, né? Deus abençoe, né, que seja curtinha a lista, mas ok, vamos lá. A jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né? Faz uma lista de pessoas lá e vibra todo dia desejando o bem para a pessoa. É como se estivesse olhando um álbum de fotos assim, todas as fotos do pessoal que você não gosta lá. Aí você olhou, vibra, imagina a luz, a pessoa irradia, energia, deseja tudo de bom, então evita logo, para você não ficar brigando com a pessoa. Porque daqui a pouco você vai vibrar para a pessoa, daqui a pouco você começa a lembrar das ocorrências, já começa a brigar com ele. Então aí você vira rapidinho para ficar só na vibração mesmo, tá? Então esse exercício, você vai exercitando o amor, né? Com o tempo, com essas análises mais profundas, tal. O exercício de amor, você vai se limpando e vai dissolvendo essas cristalizações do ressentimento, a fixação no mal, né? E ajuda a pessoa, liberta a pessoa e liberta você também, né? É um perdão que a gente vai exercitando cada dia, tá? Então isso é profundamente terapêutico, né? Orar pela pessoa, vibrar por ela, tá? Acho que é por aí, né? Felipe, eu acho que meu pai quer falar aqui. Mas não é fácil, né, pessoal? É um exercício mesmo, né? O exercício do perdão, né? Oi, pai, fala. Alexandre, lembrar do... Pode tá falando. Pode lembrar daquele caso do cachorro que morreu lá, que era do Chico Xavier, lembra? Ah, é verdade. Se quiser narrar. Meu pai está lembrando do Chico Xavier, que é a passagem lá que o Chico tinha um cachorro, ou uma cachorra, não lembro, que era o xodózinho dele, né? Era a companhia dele, que ele gostava muito e tal. E aí, a vizinha, que gostava muito do Chico, né? Ela ficava preocupada, porque o Chico chegava de madrugada, ia cuidar do cachorro, aquela função, né, com o cachorro, né? E se preocupava mais com o cachorro do que com ele mesmo, né? E a vizinha, vendo todo o trabalho que ele tinha com o cachorro, falou assim, quer saber, eu vou dar um fim nesse cachorro. Para ajudar o Chico, né? Imagina. Para ajudar o Chico, né? Ela resolveu dar um fim no cachorro e matou o cachorro, envenenou o cachorro, né? E o Chico acabou entendendo a situação lá, acabou sabendo que tinha sido ela e tal, e ficou uma situação difícil, porque ele ficou magoado com ela. O Chico também tinha sentimentos assim como a gente, né? Ele também ficou chateado. A tal ponto que Emmanuel começou a sentir dificuldade, olha aí o problema, começou a sentir dificuldade de transmitir os livros, transmitir as mensagens através dele. Olha a ferrugem nas engrenagens, né? E aí Emmanuel falou assim, Chico, não dá, desse jeito não dá. Você tem que resolver a tua situação com a mulher lá, porque não dá. Desse jeito vai impossibilitar você de trabalhar mediunicamente, né? E aí o Chico falou assim, o que eu posso fazer então? É o que eu estou sentindo, né? Então faz o seguinte, você vai saber o que ela mais quer. Qual que é o sonho de consumo dessa senhora? O que ela mais está precisando, o que ela mais deseja na vida? Né? Aí ele ficou sabendo lá que ela queria, acho que uma lavadora, uma máquina de costura, né? Vocês estão sabendo mais do que eu, viu? Deixa eu ficar quieto aqui. Uma máquina de costura, né? Isso mesmo, uma máquina de costura. Aí ele foi lá e comprou, parcelado lá a máquina de costura para ela, né? Ficou devendo até por anos lá, para pagar a máquina, né? E ela ficou tão feliz, que o abraço que ela deu nele, a gratidão dela, o carinho dela foi tão grande, que aquilo como que desfez aquelas nuvens que ele trazia no coração, que ele trazia no perispírito dele, no corpo físico.
né? Você vê o poder do amor, você vê o retorno, né? Que a gente falava da alegria, todo o equilíbrio da alegria, retorno. Olha aí o retorno. Né? Todo bem que a gente faz para os outros volta para a gente. E volta em forma de luz para a gente. Vai desfazendo as sombras, as nuvens que a gente muitas vezes acumula inadvertidamente no nosso ser. Né? Então, nós precisamos nos auto-amar. Né? O amor é o remédio ideal para todos os problemas. Todos. Não tem problema que não resolve com amor. Só que o amor tem multifaces. Então, são aplicações diferentes do amor. Mas é o remédio ideal para todos os problemas. Né? É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. É o que a gente estava falando, né? É relevante. A Joana de Anjos fala assim também num outro livro. Ela fala assim que para a gente tomar cuidado assim na convivência com as pessoas. Traduzindo em miúdos assim, faça a política da boa vizinhança assim, com as pessoas. Porque você nunca sabe do que elas são capazes. Né? Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer, e não apenas ouve, recebe energias. O mais difícil não é você falar o que você quer, o mais difícil é você aguentar o que vem depois na sua direção. Energias que nos desequilibram, como resultado, às vezes, do nosso falar. Né? Então, é uma prudência, né? Criar um ambiente harmonioso, caricioso ao nosso redor, é uma atitude prudente. Por quê? Porque nós vamos viver, nós vamos ter o retorno daquilo que nós produzimos na mente dos outros, no sentimento dos outros. Se eu gerar irritação em vocês, a irritação de vocês vem para mim. E vai ficar em torno de mim essa energia. Então eu prefiro gerar alegria em vocês. Né? Gerar sentimentos bons em vocês, porque isso vem também para mim. Né? Assim como vocês também têm um retorno daquilo que eu sinto em vocês, eu também dou um retorno. São estímulos que nós vamos trocando. Né? Aqui e fora daqui. Né? Então, é gerado um intercâmbio agradável. A Joana fala no Ser Consciente que, muitas vezes, nosso encontro não é um encontro, é uma trombada, né? É um choque. Né? Muitas vezes o nosso encontro, nós não temos sabido, às vezes, produzir um encontro. E quando a gente vai conversar com as pessoas, aquele encontro não é um encontro, é uma batida, é um choque. Né? Por imaturidade nossa, e por imaturidade, às vezes, da pessoa também. Nosso ego, às vezes, brigando com o ego da pessoa. Sendo que podia ser o self, né? O nosso eu divino, entrando em contato com o eu divino da pessoa. Não é? Então, é um cuidado que a gente pode ter. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-se a dificuldades perturbadoras, desonestas. Né? Então, assim, transformar vínculos de ódio em amor, vínculos de antipatia em simpatia, né? É uma tarefa que a gente tem aqui na Terra. Pode estar dentro da família, fora da família, todos nós temos essa tarefa. Não nutrir antipatias, não nutrir ódio. Quando fala assim, amar aos vossos inimigos, não quer dizer que nós devamos ter inimigos. Nós podemos ter pessoas que não gostam de nós, o que é muito normal, é natural. Mas nós não precisamos tê-los como inimigos. E podemos fazê-los com o tempo amigos nossos. Né? Depende da nossa habilidade, né? Do nosso investimento. Pessoal, acho que vamos dar uma paradinha aqui. Né? O assunto vai longe ainda. As nossas necessidades, né, são muito grandes, mas o nosso tempo é escasso. Né? Então nós vamos dar uma paradinha. Mês que vem a gente continua aí com esse estudo de autoconhecimento, né?
que é uma necessidade que continua sempre, né? Ela não se acaba. A vida inteira a gente precisa se autoconhecer.